Plano de leitura bíblica, dia 13 de março, Gênesis 13 a 15. Abraão e Ló. Abraão voltou do Egito para Neguebe com sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Ló o acompanhava. Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento de Neguebe até Betel, ao lugar onde já uma vez armara sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. Ali invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para se estabelecerem juntos. Por isso houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Abraão disse a Ló: Rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti. Separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, levantando os olhos, viu toda aquela planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado de Tsoar. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abraão fixou-se na terra de Canaã, e Ló nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló o deixou: Levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abraão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Vitória sobre os reis. No tempo de Amrafel, rei de Senaar, de Arioque, rei de Elazar, de Cordolamor, rei de Elã e de Tadal, rei de Goim, aconteceu que estes reis fizeram guerra a Bara, rei de Sodoma, a Bersa, rei de Gomorra, a Senaab, rei de Adama, a Semeber, rei de Seboim, e ao rei de Bala, isto é, Segor. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos eles tinham servido ao Cordalaumor, mas no 13º ano tinham se revoltado. No 14º ano, Cordolamor pôs-se em marcha com os reis que se tinham aliado a ele, e desbarataram os Refaim em Astarote, Carnaim e igualmente os Uzim em Am, os Emim na planície de Cariataim, e os Orreus em sua montanha de Seir até Elfarã, cerca do deserto. Voltando, chegaram à fonte do julgamento em Cádiz e devastaram a terra dos amalecitas, assim como os amorreus que habitavam em Assasson-Tamar. O rei de Sodoma, rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim, o rei de Bala, isto é, Segor, saíram e puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim, contra Cordolamor, rei de Elam, Tadal, rei de Goim, Amrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, havia no vale de Sidim numerosos poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra, fugindo, caíram nesses poços, enquanto o restante fugiu para a montanha. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus víveres e partiram. Levaram também Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Mas alguém que conseguiu fugir veio dar parte do sucedido a Abraão, o hebreu, que vivia nos carvalhos de Mambré, o amorreu, irmão de Escol, e o irmão de Aner, aliado de Abraão. Abraão, tendo ouvido que Ló, seu parente, ficara prisioneiro,
Escolheu 318 dos melhores e mais corajosos servos nascidos em sua casa e foi ao alcance dos reis até Dan. Ali, dividindo a sua tropa para os atacar de noite com seus servos, desbaratou-os e perseguiu-os até Oba, que se encontra ao norte de Damasco. Abraão recobrou todos os bens saqueados e reconduziu também Ló, seu parente, com seus bens, assim como as mulheres e os homens. Voltando a Abraão da derrota de Cordolamor e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Devolve-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Respondeu Abraão: De tudo o que é teu, não tomarei sequer um fio, nem um cordão de sandália, para que não digas: enriqueci Abraão. Nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos e a parte dos homens que vieram comigo. Aner, Escol e Mambré, estes hão de receber a sua parte. Aliança de Deus com Abraão. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão, numa visão nestes termos: Nada temas, Abraão, eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa, que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: Não é que ele será o seu herdeiro, mas aquele que vai sair das tuas entranhas. E conduzindo-o fora, disse-lhe: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para sua justificação. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia, para dar-te esta terra. Senhor Javé, como poderei saber se vou possuí-la? Toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão tomou todos esses animais, o dividiu-os pelo meio, colocando suas metades uma defronte da outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abraão as expulsou. E eis que ao pôr do sol veio um profundo sono a Abraão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse-lhe: Sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida desta terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz juntar-te aos teus pais, e serás sepultados numa ditosa velhice. Somente a 4ª geração dos teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos sineus, dos cenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos amorreus, dos cananeus, dos gerzeus e dos jebuseus.